E aí pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem. Meu nome é Iris Souza e eu sou integrante do projeto Educação Financeira para Toda a Vida. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução de questões da primeira OBEF. E hoje nós vamos juntos aqui resolver a prova do nível 2 da fase 1. E a prova do nível 2 ela é direcionada às crianças do 4º e do 5º ano. Então vamos lá para a primeira questão. E a primeira questão fala assim: a moeda do Brasil durante a história já operou com diversos nomes. As alternativas abaixo indicam alguns desses nomes. Marque a opção que indica a moeda que nunca operou no Brasil. Então, para resolver essa questão, a gente precisa conhecer um pouco das moedas que já operaram no Brasil, conhecer um pouco dessa história. E lembrar que essas moedas que nós temos como opção foram algumas, não foram todas, bem como já diz no enunciado da questão. E aí, para facilitar, eu trouxe aqui, em ordem cronológica, dessas opções, as moedas que já circularam pelo país. E aí nós temos primeiro que o cruzeiro, lá em 1985, e logo após o cruzeiro nós tivemos o cruzado, em 1986. Logo após o cruzado nós tivemos o cruzeiro real, lá em 1993. E, como bem sabemos, atualmente a moeda que circula no país é o real. Então, a única alternativa dessas que não se encaixa é o euro. E por que que não é o euro? Porque o euro é a moeda da União Europeia. Então, ela nunca circulou, nem nunca esteve em qualquer operação aqui no Brasil, tá? Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão fala assim: Ricardo deseja comprar um carro e, para pagar, ele dará R$ 25.000 de entrada. E o restante ele pagará em 40 prestações de R$ 250. E aí a questão quer saber qual o valor total do carro. E aqui nós precisamos observar algumas coisas. Para que Ricardo conseguisse comprar esse carro, como ele comprou? Primeiro, ele deu uma entrada de R$ 25.000 e também contraiu uma dívida que foi aí dividida ao longo do tempo em 40 prestações. Então, para saber o valor total do carro, nós precisamos do quê? Nós precisamos dos R$ 25.000 que foram dados de entrada, mais o somatório de todas as prestações que foram repartidas ao longo do tempo. Então, primeiro a gente vai descobrir ali o valor da dívida de Ricardo. E para isso a gente vai fazer uma multiplicaçãozinha simples e nós vamos descobrir que o valor total da dívida é de R$ 10.000. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar o valor da dívida mais o valor da entrada e descobrimos que o carro custou, na verdade, R$ 35.000. E aí, dessas opções, a que se enquadra é a letra D, certo? E aí nós vamos para a terceira questão. E a terceira questão fala assim: dentro do Sistema Financeiro Nacional, qual órgão tem a função de emitir, ou seja, colocar em circulação, o papel moeda, que é o dinheiro ou a moeda que está em circulação dentro de um país, certo? E aí, para responder essa questão, nós precisamos entender um pouco do contexto desse sistema financeiro nacional. E aí a gente tem de lembrar que o quê? Diariamente as pessoas utilizam de bancos, certo? Bancos que as pessoas buscam seus serviços e esses bancos operam de forma monetária, concedem crédito e por aí vai. Sendo que, para essa rede de instituições bancárias conseguirem funcionar bem, elas precisam de um órgão superior, uma instituição superior que possa regulamentar, que possa administrar, que possa regrar os direitos e deveres, tanto das instituições quanto dos clientes que buscam seus serviços. Então, para isso, nós temos a figura do quê? Aqui no Brasil, nós temos a figura do Banco Central, que é uma instituição superior às instituições bancárias de um modo geral, e ele tem a função de regulamentar, de administrar e de exercer responsabilidades. E dentre essas responsabilidades nós temos justamente a de emitir o papel moeda, certo? Então nós temos aqui que a alternativa correta é a letra B, que é o Bacen. E vamos para a questão 4. A questão 4 fala assim: o ramo do cooperativismo destinado a promover e financiar necessidades ou empreendimentos dos seus associados é chamado de... E aí, para essa questão, nós precisamos entender um pouco dos termos, o que é que a gente está falando aqui. Então, vamos primeiro conversar sobre o que é o cooperativismo. O cooperativismo, ele surge quando pessoas se unem seus esforços, os seus recursos, em prol de um bem maior, em prol do bem comum.
E aí, os benefícios que decorrem desses esforços que se juntaram, desses recursos que se juntaram, são distribuídos entre os seus cooperados. Então, tem essa ideia de junção de esforços, certo? E aí, quando nós falamos de finanças, de empreendimentos, nós também temos uma cooperativa destinada para esse fim, que no caso é a cooperativa de crédito, ou seja, os cooperados, eles buscam uma cooperativa, eles se juntam com outros cooperados em prol de melhorar as suas finanças, adquirir empreendimentos e a partir dessa reunião dos seus recursos, todos os benefícios, eles serão repartidos entre esses cooperados, tá? Então aqui nós temos que a alternativa correta é a letra C, cooperativismo de crédito, certo? Questão 5. Humberto é dono de um escritório contábil que faz diversos serviços na área. Em um mês, ele recebeu o valor de 20 mil reais. E aí, eu vou marcar aqui e depois eu explico o porquê. E aí, considerando que Humberto apresenta diversas despesas mensais, quanto restou após pagar essas despesas? E aí a questão nada mais quer do que uma confrontação entre as receitas e as despesas de Humberto, certo? Então, as receitas, ela está aqui, representada pelo tracinho verde. E por que é uma receita? Porque é um valor que Humberto recebeu, ou seja, todo valor que se recebe, todo recurso que se recebe, caracteriza uma receita. E aí, nós temos as despesas aqui representadas e o quadrinho. Então, o que é que precisamos fazer? Confrontar receitas e despesas. E aí vai uma dica. Para que não se complique na hora de subtrair as despesas da receita, é mais interessante que você faça o somatório de todas as despesas, como fizemos aqui, e depois subtraia das receitas para não, eventualmente, cometer algum erro, alguma casinha decimal, por aí vai. Então, nós temos aqui que o somatório das despesas de Humberto totalizam 11 mil reais. E aí, o que é que nós faremos? Nós pegaremos 20 mil reais de receita e vamos subtrair das despesas. Feito isso, nós descobrimos que Humberto pagou todas as suas contas e ainda sobrou 9 mil reais. Então, a alternativa que se enquadra é a alternativa E, aqui, 9 mil reais. E foi isso, pessoal. Eu tentei trazer um vídeo mais leve, com não tanto conteúdo, tá? Mas as próximas questões, as próximas discussões, elas serão debatidas nos próximos vídeos. Então acompanhe a gente, curte, comenta, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. E também comenta aqui, deixa suas sugestões que a gente anota tudo, tá? Também não se esquece de acompanhar nossas outras redes sociais que vai estar colocada aqui na tela. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.